Sonho da Erin 957. Tempestades estão chegando. Recebido no domingo 28 de junho de 2026. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia aqui. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós desde o princípio. Obrigada por nos dar campos para cultivar. Obrigada por cada promessa. Suas promessas me dão esperança e um propósito. Sou muito grata a Ti, Pai. Após as tuas promessas de crescimento, eu sabia que o inimigo traria um aumento de problemas para me desanimar. Bem, foi uma semana de dificuldades cuidando da minha lavoura. Orei de joelhos e 2 vezes tu me deste uma visão do jogo de bater na topeira. Na visão, eu acertava uma toupeira e então 2 outras apareciam. Em vez de orar contra os problemas e me fortalecer durante essas batalhas, eu, em meu cansaço, orei para que tu simplesmente os removesses todos de uma vez. Terça-feira, 23 de junho, foi o pior dia, mas tudo começou graças ao encorajamento que recebi de ti, Pai, no domingo, 21 de junho. Na segunda-feira, 22 de junho, descobri na clínica de marca-passo que o eletrodo do meu marca-passo havia sido puxado para cima pelo cinto de segurança, devido ao acidente de carro que ocorreu em 8 de maio. Era óbvio, pois o fio estava literalmente saindo por baixo da minha pele. O cardiologista antecipou a troca da bateria para dezembro deste ano, para facilitar o processo. Mas o Medicare não permite antes. Depois disso, fiz fisioterapia. Me aplicaram uma espécie de tração no pescoço e nas costas para aliviar a dor. O alívio foi temporário. De lá, fui para casa e fiquei com o estômago embrulhado. Eu não estava bem. Depois de tudo isso, passei o dia na cama. Estava com muita dor. Tirei o dia para descansar. Na quarta-feira, 24 de junho, me senti melhor. Tinha uma consulta marcada com meu dermatologista para discutir o tratamento de radioterapia na minha orelha direita. Eu esperava que tivesse cicatrizado milagrosamente, mas, em vez disso, começou a voltar e se espalhar há apenas algumas semanas. Fui informada de que meu plano de saúde não cobriria a radioterapia. Então, discutimos a cirurgia. O médico me disse: por que não tentamos remover agora mesmo? Concordei, e antes que eu percebesse, já estava anestesiada e a área havia sido cortada e raspada. Ele me deu instruções sobre os cuidados com a ferida e disse que entraria em contato na próxima semana com novidades. Depois, passei um tempo com minha filha, pois tínhamos algumas coisas para resolver antes de nos encontrarmos com o engenheiro da Neste sobre a migração do site. Durante essa reunião, paguei todas as taxas necessárias para aprimorar nosso site e aproximá-lo de nós, nos Estados Unidos. Ao longo do dia, recebi vários avisos de aumento de taxas e faturas de diversas despesas, além de um imposto inesperado devido à Receita Federal canadense, do qual eu não fazia ideia. Na quinta-feira, 25 de junho, eu estava me locomovendo melhor. Agradeci ao Senhor por nos ter dado a ajuda técnica do nosso engenheiro da Sparrow para migrar nosso site de um grupo estrangeiro que continuava me cobrando por serviços que eu já havia pago e nunca recebi. Quando eu falava com eles sobre as atualizações do site, eles agiam como se não entendessem inglês. Meu sonho naquela noite foi muito apropriado, pai. Obrigada. Sonho 1. O ninho da aranha. Começa. Eu estava no meu antigo quarto em New Brunswick, no Canadá. À direita da minha cama, no canto do quarto, havia um emaranhado de teias de aranha. Estava bem alto, e eu sabia que precisaria de uma escada para removê-las, mas por razões que agora me parecem ridículas, eu tinha medo de fazer isso sozinha. E se eu caísse da escada? E se essas aranhas escapassem e eu não conseguisse pegá-las todas? Foi uma tarefa enorme, e com minha filha tendo medo de aranhas e Jeff já falecido, eu realmente não tive escolha a não ser enfrentar isso sozinha. Estava no meu local de descanso e não me trazia paz saber que poderia se abrir a qualquer momento.
Então, abri a porta de correr e fui pegar uma escada para resolver isso. Coloquei um lençol branco no chão, embaixo da área, para poder ver se alguma aranha preta. Eu sabia o que aquele ninho de aranhas representava. Um ninho de guerra espiritual de proporções épicas, o oposto do nosso ninho de pardais. Ajoelhei-me e orei ao Senhor, pedindo-lhe cuidado e proteção divinos para que nenhuma aranha sobrevivesse. Senti um alívio enorme por finalmente poder lidar com aquele problema sinistro. Nesse instante, uma forte rajada de vento invadiu meu quarto e eu vi o enorme ninho flutuar até o lençol branco, para lá e para cá, como uma pena caindo. Quando tocou o chão, centenas de filhotes pretos começaram a se espalhar e eu rapidamente os esmaguei, matando todo o ninho de aranha, bem como a grande aranha-mãe preta que ainda estava presa na teia. Agradeci a Deus por tê-las libertado dessa forma. Aprendi há muito tempo que as aranhas podem ser levadas pelo vento, então decidi não dar poder a isso. Em seguida, limpei e removi a teia pegajosa, jogando-a no lixo. Fim do sonho. Nosso site permaneceu inativo e sem atualizações por anos. Então sou grata, Pai, por ter enviado ajuda para atualizá-la e transferi-la para um local seguro. Na quarta-feira à noite, comecei a me sentir mal novamente. Chorei várias vezes e fiquei muito desanimada. Na quinta-feira, recebi uma ligação da dona de uma aula de adestramento canino que eu frequentava com o Caspian. Ela me contou que não poderia treiná-lo até que ele aceitasse petiscos. Então, até lá, não poderia ajudar. O Caspian não tem respondido aos petiscos como recompensa. Fiquei muito triste. Eu realmente gostava de participar de atividades sociais. Chorei porque me senti rejeitada. Eu estava com o Caspian quando recebi a ligação. Tínhamos acabado de sair da loja de animais quando vi um cão de raça Blue Heeler atacando dois funcionários. O ataque foi assustador, então rapidamente levei meu cachorro para o carro. Liguei para o meu filho e coloquei um caramelo com flor de sal na boca. Quando mordi, acabei quebrando meu molar posterior direito. A dor foi imediata. Dirigi até em casa e liguei para vários consultórios odontológicos em busca de atendimento de emergência. Tenho uma consulta marcada para amanhã. Depois de conversar com vários dentistas, provavelmente precisarei de uma coroa. Naquela noite foi a noite de oração na igreja e me apresentei para orar. Pedi por cura, mas no meu coração eu sabia que o Senhor estava trabalhando em algo ainda maior. Não me senti bem depois disso. Naquela noite eu tive um sonho. Sonho 2. Últimas notícias. Começa. Eu estava assistindo ao noticiário na TV. Estava começando a pegar no sono quando um alerta soou e uma notícia de última hora foi divulgada. Um locutor lia todas as áreas afetadas por terremotos. Enquanto eu olhava para o mapa, pude ver as várias falhas geológicas ao redor do país se separando, e as linhas de falha brilhavam em vermelho. Então, outro locutor anunciou: chuvas, granizo e inundações recordes. Eu podia ver as enchentes varrendo cidades e o granizo quebrando vidros de carros, casas e amassando telhados de metal. Em seguida, veio outra notícia de última hora. O abastecimento mundial de alimentos foi prejudicado e haverá uma mortandade recorde. O repórter estava em frente à estátua do touro em Nova York. Então, pude ver o chão tremer. O touro cambaleou para frente e para trás, para a direita, depois para a esquerda, depois para a direita novamente e então caiu para a esquerda. E o repórter falou: o dólar se desestabilizou, os contratos futuros caíram. Orem pela América. Em meu sonho, ouvi um estrondo e algo caindo, o que me fez acordar repentinamente. Fim do sonho. Levantei-me e andei por aí, pensando que algo tinha caído, mas nada havia caído. Eu estava com dor de estômago, então orei: Senhor, ajude-me a dormir,
Preciso acordar cedo para a fisioterapia. Na sexta-feira, 26 de junho, acordei com o despertador e fui à fisioterapia. Quando cheguei em casa, estava com muita dor. Me senti arrasada e fiquei em casa o dia todo. Ontem, sábado, 27 de junho, foi um dia melhor fisicamente. Minha filha e eu fomos à feira de produtores locais. Estava lotada. Notamos muitas barracas com cristais, sálvia e óleos essenciais da nova era. Quase uma em cada 3 barracas era assim. Não demorou muito para nos cansarmos, então voltamos para casa para que minha filha pudesse trabalhar no podcast dela. Enquanto dirigíamos, vi várias placas de casa aberta, então a deixei em casa e decidi dar uma volta por algumas casas. Segui as placas até um empreendimento muito além do meu orçamento, mas achei que seria divertido explorar. Entrei numa casa enorme com 2 apartamentos anexos e a casa principal com 3 cozinhas. Quando entrei, não havia ninguém. Comecei a sair quando fui abordada por um vendedor que se desculpou, dizendo que estava reunindo alguns clientes. E eu falei: sem problema, estou só dando uma olhada. Preciso de algo menor, com menos escadas. E o vendedor respondeu: ah, venha, aquela do outro lado da rua. É menor, eu te levo lá. Eu segui com relutância. Quando chegamos, seus outros clientes, um jovem casal com 2 filhas, estavam lá olhando. Ele me apresentou a eles e eu sorri e os cumprimentei. E a menininha falou: minha mamãe e meu papai estão comprando esta casa. E eu perguntei: que ótimo, você está animada? E a mãe respondeu: bem, ainda não temos certeza de qual, mas será um deles. E eu falei: são casas lindas. E a mãe respondeu: só vamos morar aqui 5 meses por ano. Qual você escolheria se estivesse no meu lugar? E eu respondi: depende do espaço que você precisa, eu acho. Fiquei em choque por ela ter me perguntado. E a mãe falou: bem, meu marido quer o grande, mas eu quero este. Somos do Texas. Nós 2 trabalhamos, mas meu trabalho é remoto, então posso trabalhar de qualquer lugar. E eu falei: que maravilha! Eu me sentia numa posição impossível e não conseguia me identificar com eles de jeito nenhum, muito menos dar qualquer conselho sobre qual casa de 2 milhões de dólares comprar. Desnecessário dizer que meio que saí de fininho sem ser notada até chegar ao meu carro. E o vendedor falou: não anotei o seu nome. E eu respondi: Erin. E o vendedor falou: nós também construímos casas menores. Vou te enviar algumas informações. E eu respondi: certo, mas essas casas têm 2.200 pés quadrados, certo? E o vendedor falou: oficialmente sim. A metragem quadrada não inclui certas coisas. E eu falei: bem, obrigada. São casas lindas. Acenei e fui embora. O lugar onde eu estava era uma área florestal há apenas 12 anos. Encerrei meu dia depois de dirigir um pouco mais. Foi muito triste ver como este lugar ficou caro. Passei por um protesto, Chega de Reis, no centro da cidade contra Trump. Uma das placas mostrava Trump com uma bala na cabeça. Era difícil ver aquilo e ouvir as buzinas dos carros em apoio. Ontem à noite sonhei com essa família. Sonho 3. 2 casas e 2 filhas desaparecidas. Começa. Eu estava na segunda casa. Eles tinham acabado de comprar as 2 porque não conseguiam se decidir. Eu estava caminhando por uma delas quando o vendedor me pediu para sair, pois as casas já estavam sob contrato. Comecei a ir embora quando ouvi a mãe: não consigo encontrar a Zoe. Me ajudem. Então começamos a procurá-la. Em seguida, os pais começaram a gritar pela outra filha, a Chloe. E os pais falavam: Chloe, onde você está? Zoe, onde você está, meninas? Eles estavam em pânico. Nesse instante, senti algo puxando o meu corpo para longe e ouvi:
Erim, está na hora de ir. Houve um clarão de luz intensa e o sonho acabou. Acordei de repente e não consegui mais dormir. Parecia tão real. Pai, minha dor tem sido muito forte ultimamente. Não estou me recuperando bem do acidente. Eu não fazia ideia de como eu estava bem antes, comparado a agora. Tive que fazer muitos ajustes e adaptações pessoais. A fisioterapia é dolorosa. Pai, por favor, cure meu dente também, para que eu não precise de uma coroa. Mais um pedido. Minha orelha está inchada e dolorida. Por favor, não permita que infeccione. Estou tentando encontrar alegria. Tem sido uma semana desanimadora. Por favor, mude isso. E Jesus falou: Estou aqui, Erim. Estou com você. Nunca te abandonei. Neste momento, você ainda está se desfazendo das coisas antigas. Você estava lutando contra um espírito imundo. Para cada bênção enviada, havia uma aflição oposta. Vinha na forma de um ataque para roubar a sua alegria. Quando envio boas novas, o inimigo envia más notícias. Então, suas boas novas têm valor diminuído. Como uma chama que se apaga. Você lutou contra tudo isso com fé. Você manteve seus olhos em mim, sabendo o pouco que lhe foi mostrado do céu. E eu falei, Senhor, mesmo um pouquinho do céu pode diminuir o mal aqui. E Jesus perguntou, então, por que eu os enviei a esta casa? E eu respondi, bem, talvez para ter esperança no lar que o Senhor construiu para mim no céu. Tipo, ideias ou um catálogo de inspiração? E Jesus respondeu: Interessante. Na verdade, não. Vocês estavam lá para orar por aquele casal e seus filhos. Não se tratava de casas. E eu falei: Meu Deus, ter que escolher entre duas casas de 2 milhões de dólares? Como deve ser essa sensação? É algo gratuito? Quer dizer, eles não têm dívidas nem obrigações, então veem algo e compram? Seria incrível. Eu me sinto culpada quando compro coisas pequenas, como um buquê de flores ou uma sobremesa maravilhosa. Como seria ser tão rico assim? E Jesus responde: Erim, eu te digo a verdade. Você tem mais riquezas do que todos ao seu redor juntos. Isso porque algo maior do que dinheiro governa a sua vida. Meu espírito está em você. Tudo que você vê ao seu redor foi comprado a um preço alto. Que valor tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu te digo a verdade. Suas riquezas estão guardadas no céu, e o banco na casa do meu pai é seguro. Nenhum ladrão jamais roubará de você o que eu lhe dei. Eu te amo completamente, e nada pode te separar das minhas mãos. E eu respondi, Senhor, estou bem com qualquer decisão que o Senhor tomar para mim. O Senhor é maravilhoso e eu sei que cuidará de todas as minhas necessidades. E Jesus fala: sim, e flores e sobremesa também. Agora, eu sei que vocês estão preocupados com os tempos em que estão vivendo. Estes serão tempos difíceis para muitos, enquanto envio o trigo para a eira. Estou, mais uma vez, abalando as nações. Vocês verão sinais nos céus e até mesmo enchentes varrendo cidades inteiras, enquanto outras áreas terão lagos e reservatórios drenados. A seca e as infestações prejudicarão várias plantações, e haverá turbulência onde nunca houve antes. A falsa religião se espalhou como fogo em palha seca, e muitos se renderão ao medo. Tempestades estão chegando, e até mesmo aqueles que não me conhecem se voltarão e dirão: Isso parece coisa de Deus. Até mesmo cientistas dirão que esses eventos são, eu perguntei, apocalíptico? E Jesus respondeu: Sim, eles dizem isso agora. Estas são as dores do parto. Agora mantenham os olhos fixos em Israel e orem. E eu falei, Senhor,
Parece que o dragão negro está em todo lugar agora. E Jesus responde: Os ímpios estudam a sua palavra e oram várias vezes ao dia. O exército do falso Salvador é motivado pelo ódio, mas Erim, o amor está aqui e destrói o ódio. Para entender os julgamentos que virão sobre aqueles que foram criados na mentira e a praticam, bem, isso exigirá milagres, sinais e maravilhas para aterrorizar aqueles que se consideram destemidos. Eles ficarão em choque, correrão para cavernas e clamarão para que as montanhas caiam sobre eles. Eles acreditam que irão para o céu, mas este não é o céu como o que eu lhes mostrei. Não, o deles é composto de virgens. Entendam o seu inimigo e lutem quando eu chamar. Quando eu chamar, permitam que eu vá à frente. Eu lhes darei as palavras. Muitos logo estarão com muito medo porque não me conhecem. Vocês testemunharão a minha bondade porque eu estou com vocês. Todos verão e vocês ficarão maravilhados. Eu os protejo. Eu cuidarei de vocês. Então não tenham medo. Eu não os deixarei cair. Eu os ajudarei ao amanhecer. Sonho encerrado.